foi a arbitragem do clássico continuam rendendo e agora foi a vez do presidente da Federação Mineira de Futebol disparar. A federação nunca quer que a arbitragem seja o protagonista do jogo, que apareça mais do que os jogadores, mais do que as equipes. E no meu entendimento, infelizmente ontem a arbitragem apareceu mais do que os jogadores e mais do que as equipes. Então vamos trabalhar, vamos buscar as correções necessárias para que isso não aconteça. Que o que sobressaia sejam os jogadores e as equipes dentro de campo. Ô, gente, tem motivo para isso tudo mesmo? Até o presidente deu uma declaração relativamente forte aí, dizendo que a arbitragem apareceu mais do que os jogadores, do que o próprio evento clássico. Foi motivo para isso tudo, a arbitragem? O presidente não pode falar de uma coisa, né, se realmente ele não tomou todas as providências que ele poderia tomar. Então, por exemplo, se a arbitragem não foi bem aos olhos dele, por que colocou ele, esse árbitro, então? Não colocou gente de fora? Porque a pressão com o árbitro de fora não funciona. Com os clubes de Minas funciona assim, porque o Cruzeiro defende o seu lado, o Atlético defende o dele e assim vai. A questão do VAR. Estão querendo colocar o VAR só, né, no final do campeonato regional. Poxa, poderia ter colocado no clássico. Os clubes não toparam. Mas aí a federação não tem recurso para bancar isso? Num clássico, num jogo só, onde a renda é muito boa para todo mundo. E autonomia também. Então, peraí, jogar tudo nas costas do árbitro também não concordo, não. Árbitro erra, gente, não tem como. Às vezes favorece um lado, favorece o outro, prejudica um lado, prejudica o outro. Agora, isso é normal. Agora tem que parar com isso, que realmente o Itair Machado começa a reclamar antes da arbitragem, aí a diretoria do Atlético começa a reclamar que o Itair está reclamando, quer dizer, já se cria um clima que não é favorável ao árbitro. É difícil apitar um jogo desse. Porque o lance do Fred, por exemplo, tinha gente na frente do árbitro. Então, se não tiver o VAR, vai ter isso com qualquer árbitro e com os daqui pior ainda. E outra coisa também, essa questão da data, né? Eu, particularmente, não achei que foi feliz essa data, é um clássico na terceira rodada, né? Num domingo, 11 horas da manhã, que 11 horas da manhã é insano, né? Jogar 11 horas da manhã no calor que está é insano. Isso aí tem de retardado mesmo, vai me desculpar. Agora, eu fiquei sabendo que ofereceram um sábado à tarde, às 16 horas, para o Atlético não aceitou. Aí ofereceu domingo, às 19 horas, o Cruzeiro não aceitou. Aí só sobrou essa data de domingo, 11 horas da manhã. Mas mesmo assim, tá errado. Tá errado. Os caras é que fazem, que fomentam as coisas. Eles que têm o poder da caneta e do papel na mão, pô. Tá errado. Ô, Dadá, já também a gente vê, até pelo que o Vibrantinho está falando, que muita coisa já é barrada lá pela diretoria. Até o comentário do Toledo foi nesse sentido, né? Já se começa com essa prevenção e várias outras. Horário, torcida, enfim, ninguém se entende aí, né? Bem, eu fui perguntado pelos torcedores de Atlético e de Cruzeiro quanto ao jogo. E eu fui seco. Falei assim, gente, com esse calor, com esse horário que os jogadores não estão acostumados, o desgaste vai ser muito grande. A lentidão também. Então, logicamente, vai ter muita batida. Não vai ter antecipação. Os jogadores não tinham ainda a condição física de antecipar, de chegar. Então, houve muita batida, já esperada pelo Dadá. E, então, eu vou chegar aqui, que é a canetinha do Dadá, em cartório, e vou assinar que não podemos culpar o juiz, não. Foi dentro do esperado. Olha só, ontem a gente já mostrou o presidente do Atlético também na bronca com a arbitragem. Daqui a pouco, inclusive, tem mais repercussão disso. Agora, também teve jogador do Galo que discorda do Dadá e também falou da arbitragem. Depois de um clássico, sei que o empate não é o que nenhuma equipe busca, mas um clássico como visitante, inclusive essa pressão da torcida, um empate não é nada ruim, né? Não, com certeza não, até porque é o primeiro clássico do ano, né? Foi bem disputado, as duas equipes tiveram chance, né? Tiveram as expulsões da nossa parte, acho que muito injusta, porque o Adilson acho que não merecia ter tomado 2 cartões amarelos um atrás do outro, uma falta, talvez nem tinha sido falta. Mas é paciência, é o primeiro clássico, vamos se preparar bem aí para o restante da temporada, que vai ser muito longa para a gente. O pessoal na saída de gramado saiu na bronca com a arbitragem, né? Você também achou que foi pênalti em cima do Fred naquele primeiro lance? Vocês chegaram a conversar alguma coisa de arbitragem nos bastidores? Então, foi o que eu falei, né, para o pessoal, o árbitro ele sentiu, né, um pouquinho antes do lance,
E ele estava muito longe do lance para dar com tanta convicção e dar cartão amarelo ainda para o Rabelo. Mas foi uma decisão dele, tem que respeitar. A gente conseguiu depois buscar o resultado. Poderíamos ter feito o segundo gol com o Casares, mas isso é questão de trabalho. Foi o primeiro clássico ainda do ano, como eu falei. Vai ter muito mais esse ano e espero que a gente saia com um resultado melhor. Nossa, gente, que repórter espetacular. Brincadeira. Como diz o outro, modéstia às favas? Eu tô aprendendo com vocês esses poucos dias, assim, que eu convivo. Quando você convive com o Dadá, você fica modesto. Eu fico humilde, igual você, sobrenome, humildade. Agora, ainda tem essas broncas, né? O que você acha disso aí, Dadá? Você foi contra o que o Maidana falou, né? Não, eu fui contra porque estava dentro do contexto. Num jogo, num tempo de muito calor, as equipes não produziram o que podia exigir mais das equipes, mas não puderam, e eu entendo que eu já estive ali dentro e sei que ali dentro é diferente de quem está fora do campo, e a visão também é diferente. Agora, eu queria deixar bem claro de uma coisa, tanto o Atlético e o Cruzeiro jogaram dentro do que eu esperava, e todos os dois times têm muito a crescer. E agora, Bel, gente? Oi. Esse clássico não teve nada demais para falar, para fazer esse clássico. Para render. Nada demais. Foi um dos clássicos que, para mim, de tantos outros que eu já vi, foi até muito da paz. Expulsão de um lado, expulsão do outro. Pênalti de um lado, pênalti do outro. E acabou. A diferença é que o segundo árbitro, deu 12 minutos de acréscimo. Não, mas porque o outro ato foi atendido, demorou realmente, deu certo. E também, o que o pessoal tem que avaliar, Dadá, é que teve esse caso inusitado de troca de ato, e aí um tem um critério diferente do outro. Exatamente. O ato que não deu o amarelo pro Egídio, que o atleta está reclamando, e deu pro Adilson, era outro árbitro. Diferente. Então, e você mesmo falou no programa ontem que é um árbitro mais bravo, né? O Ronei é mais enérgico. Então, é diferente, não teve nada demais. Os dois times jogaram o que dava, mal preparados ainda fisicamente, e foi um jogo até razoável dentro dessa situação toda que a gente falou. Uma arbitragem horrorosa, tendenciosa, que nos prejudicou enormemente, deixando de dar um pênalti no Igor Rabelo no primeiro tempo, marcando um pênalti inexistente, né? E muito estranho, porque o árbitro havia se machucado, mas ele permaneceu em campo até marcar esse pênalti inexistente. No final também, quando houve aquela troca, a gente viu que não é uma questão, talvez, apenas do árbitro que estava escalado para apitar o jogo, mas de toda a arbitragem mineira, que está sendo pressionada. E nós, do Clube Atlético Mineiro, estamos de olho, vamos efetivamente procurar o presidente da federação, o senhor Juliano Bozano, que tem muito a se explicar dessa arbitragem que aconteceu aqui hoje, e nós esperamos que isso não volte a acontecer e que os jogos do restante do campeonato não sejam apitados sob o signo do medo, porque é isso que está acontecendo aqui. Infelizmente, o clássico de domingo suscitou vários lances polêmicos, né? Nós tivemos vários lances de decisões acertadas e polêmicas, né? Acho apenas que algumas palavras que o presidente do Atlético utilizou foram um pouco ofensivas, um pouco pesadas. Acho que é uma pessoa equilibrada, né? E eu acho que após o clássico ele estaria ali numa situação de emoção, mas ele realmente tem que ter esse cuidado, né? Mas as críticas à arbitragem, elas são compreensíveis. Os lances, nós tivemos aí logo no início do jogo uma penalidade não dada para o Atlético, né? Claro que é um lance de VAR, né? O árbitro ele estava encoberto, o assistente estava cuidando do impedimento, mas para o clube essa explicação ela serve para nós árbitros melhorarmos, mas para um clube é muito difícil, a gente compreende que é muito difícil digerir isso. Né? Qualquer clube numa situação dessa, e se fosse o inverso também seria verdadeiro, né? O Cruzeiro também reclamaria, ele está no direito de reclamar e nós temos que melhorar o nosso trabalho. Olha só, essa entrevista foi dada hoje para a nossa produtora Maíra e ele acabou citando lances aí, né? Existem erros que são erros mesmo, por falta, né, às vezes, de Grosseiros, né? Mas existe o erro de má fé. O que o doutor Sérgio Sete Câmara está dizendo que parece que houve má fé.
E até nas uma palavras orientação, porque ele falou que não era um ato só, e até uma orientação para que eles errassem da mesma forma. Agora, essa briga já começou uma semana antes do jogo, né? A questão de ingressos, não sei o quê. De torcida, presença. O Atlético, a gente quer pegar consignado, quer dizer, consignado não, a gente não aceita. Aí já começou essa confusão toda. Então, infelizmente, é isso. Agora, essa partida, gente, vamos parar de mimimi. Essa partida não teve nada demais. Teve erros? Teve. Mas qual clássico que não tem erro? Me fala qual que não teve erro. Normal, gente. Eu normal. não daria esse pênalti, porque eu acho que o zagueiro atleticano embola com o do Cruzeiro. Eu acho muito difícil qualquer árbitro dar, só se tivesse tivesse que ver várias vezes, né? E não teve nenhum grande erro, porque teve o pênalti no Fred duvidoso, depois teve um para o Cruzeiro que ele não deu, ficou mais ou menos equilibrado. Os dirigentes têm que parar com essa coisa que até depois leva para ter briga na torcida. Quer ficar nessa agressividade, um não quer sábado, o outro não quer de tarde, né? O outro não quer de manhã, né, Dadá? Eles não pensam na torcida, eles não pensam nos jogadores, tá todo mundo querendo aparecer. Para com isso, gente. Para com isso, de querer jogar para a torcida, de querer jogar para a imprensa. Vamos ser mais equilibrados, porque esse jogo não teve tudo isso que o Sete Câmara está falando, não. Olha só, polêmica.